Tem uma porção de temas importantes. Por exemplo, a vitória de Donald Trump e as consequências. Já tem causado, inclusive, reações muito significativas aqui no Brasil e no mundo. Desta vez, o Hamas emitiu um comunicado pedindo o fim imediato da guerra no Oriente Médio. Segundo Bassem Naim, que é membro do gabinete político do grupo terrorista, o governo de Joe Biden adotou um caminho tendencioso pró-Israel para ocupação e agressão. Neste sentido, o Hamas pediu a Trump que facilite a criação de um Estado palestino, tendo Jerusalém como capital, e afirmou que mais apoio ao Estado judeu só vai desestabilizar a região. Já na Rússia, Vladimir Putin parabenizou Trump pela eleição e afirmou que está pronto para restabelecer as relações com os Estados Unidos. Além disso, em momento raro, Putin sinalizou estar disposto a conversar sobre o fim da guerra na Ucrânia e falou que qualquer desejo de resolver o conflito merece total atenção. Chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com você, Cristiano Beraldo. De que maneira a chegada ou o retorno de Donald Trump à Casa Branca pode mexer com a dinâmica desses conflitos? E, claro, chama atenção essa manifestação do Hamas, né? Pois é, não, que mexe, Canhão, já mexeu, inclusive, porque a solução desses conflitos foi uma promessa de campanha. Trump chegou a dizer que resolveria as situações de conflito, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia, antes de assumir, antes da posse em 20 de janeiro. Então, certamente, ele já está ali puxando as cartas necessárias para poder fazer o seu jogo e entregar aquilo que ele prometeu. Do ponto de vista do Hamas, por exemplo, o Hamas é aquele guerreiro que já perdeu as duas pernas, perdeu os dois braços, só não perdeu ainda a cabeça e está com medo disso. Por isso, esse discurso apaziguador, depois de todo o terror que o Hamas promoveu em Israel. Certamente, uma solução que será, ou pelo menos tentará ser costurada pelo governo Trump, vai passar por alguma tentativa de estabelecer um equilíbrio ali duradouro. Então, para que isso aconteça, é preciso ouvir os dois lados, não o Hamas, mas a Palestina, e entender até que ponto é possível ceder de lado a lado para encontrar um meio termo aceitável para todos. Solução definitiva, enfim, uma convivência amistosa, isso não vai acontecer, nunca aconteceu, não vai acontecer agora, mas pelo menos que se tenha uma convivência pacífica, isso é o principal. O caso da Rússia é diferente. O Vladimir Putin tem em Donald Trump uma figura com quem ele pode conversar, porque mesmo se nós olharmos para Joe Biden durante esses 4 anos, ele foi uma pessoa com quem se poderia ter um diálogo profundo, discussões de planos de longo prazo e tal. Ele desempenhou esse papel por um período muito limitado e depois as próprias condições de saúde dele foram impedindo que ele fosse visto como um interlocutor confiável. As inúmeras gafes que ele cometeu, esquecia os discursos, enfim, se embananou todo aí ao longo dessa presidência e, obviamente, uma situação tão delicada quanto essa do conflito entre Rússia e Ucrânia, Putin não via em Biden essa figura com quem ele poderia conversar a pratos limpos, coisa que ele vê em Trump. Então, acredito sim que haverá uma evolução bastante concreta nesses dois conflitos que temos hoje no mundo. Pois é, são algumas sinalizações para a gente procurar decodificar, né, Mota? Você, como avaliou essa declaração do Hamas, dizendo que espera o fim imediato da guerra e também essas manifestações de Vladimir Putin, Mota? De acordo com a revista Newsweek, o porta-voz do grupo terrorista teria feito uma declaração nesse sentido, né? Agora, eu fui ver a declaração, o texto da declaração. Eles não disseram que estão contando com Donald Trump para encerrar a guerra, né? Foi uma declaração meio vaga, genérica, dizendo apenas que eles esperam que a guerra termine logo. Eu, sinceramente, não vi nenhuma importância nessa declaração do Hamas. Aliás,
Desde quando terrorista tem porta-voz? Né? Desde quando o que um grupo terrorista tem a dizer tem qualquer importância? Eu acho muito curioso, né, a mídia internacional dar a mesma importância. Né? Israel disse isso, o Hamas disse aquilo, comparando como se fosse interlocutores iguais. Eu acho que o Hamas deve odiar o Trump, porque o Trump foi responsável pelos acordos de Abraão, que iam ser assinados entre a Arábia Saudita e Israel e trariam uma nova era de paz e prosperidade para o Oriente Médio. É tudo que o Hamas não quer. E foi justamente para impedir a assinatura desses acordos que o Hamas cometeu o massacre de 7 de outubro. Eu duvido que esses terroristas agora tenham mudado de ideia. Você, Dávila, suas percepções sobre as manifestações do Hamas e também de Vladimir Putin, como a chegada de Donald Trump ao poder ou o retorno dele à Casa Branca acaba mudando essa dinâmica dos dois conflitos? Caniato, vai mudar, mas não para o lado que o Hamas quer, para o lado que Israel quer, que é justamente acabar com o Hamas e com o Hezbollah, duas organizações terroristas. Por que isso é importante? Porque, na verdade, Hamas e Hezbollah hoje vivem de financiamento de outros países, como o Irã. Então, a guerra vai acontecer em outro território. Vai acontecer não só em Gaza e também no Líbano, mas principalmente vai ser intensificada em relação ao Irã, porque ele, na verdade, é o grande financiador desses movimentos terroristas. E o Mota tem razão. Tratar o movimento terrorista como se fosse um Estado é já dar ao Hamas uma importância como se fosse uma espécie de membro informal do Estado palestino que ainda nem foi criado. É um negócio absurdo, totalmente absurdo. E a comunidade internacional não pode reconhecer Hamas como legítimo representante do Estado palestino. Terrorista não tem direito a criar Estado. Não é nem Hamas, nem Hezbollah. Precisa ter um interlocutor à altura. E não podemos esquecer um pouco da história, né, Caniato? Porque em 1993 nós tivemos o famoso Acordo de Oslo, que foi com Bill Clinton, Yasser Arafat, aí sim, representando o Estado da Palestina e Yitzhak Rabin. E o que aconteceu? O Yasser Arafat não conseguiu colocar o Estado em pé. Ele, em 1996, o que acontece é que esses terroristas começam a criar problema e ele sequer consegue controlar o território que deveria ser o território da Palestina. Ou seja, não existe uma pessoa capaz de fazer com que esse Estado funcione sem ser capturado por terroristas. Portanto, há um longo caminho pela frente e esse longo caminho passa pelo processo de paz. Os acordos de Abraão foi um começo, que evidentemente Donald Trump vai tentar voltar, mas estabilidade na região só existe com duas coisas: paz entre Israel e o mundo árabe e fazer com que Hamas e Hezbollah não tenham mais o poder para, como eles mesmos prometem, destruir o Estado de Israel. E nesse sentido, é preciso jogar duro contra o Irã, porque senão a instabilidade vai continuar reinando na região. Agora, Beraldo, tem muita gente, principalmente comentaristas, articulistas nos Estados Unidos, que diziam que caso Donald Trump retornasse ao poder, haveria a chance dos Estados Unidos deixarem de ser a polícia do mundo, justamente com essa ideia de se preocupar mais dos muros para dentro. Queria que você trouxesse a sua análise sobre essa possibilidade e também as declarações de Donald Trump sobre as ajudas de Joe Biden a Volodymyr Zelensky e a Ucrânia, né? Muitos fizeram uma interpretação diferente, pensando, bom, será que Donald Trump vai puxar o freio de mão? Será que as ajudas não vão continuar ocorrendo naquela monta, pelo menos? São duas coisas diferentes, Caniato, porque quando o Donald Trump fala em fortalecer, colocar a América, né, os Estados Unidos primeiro, ou seja, os interesses dos Estados Unidos à frente dos interesses de outras nações, de fortalecer as empresas americanas, sobretudo as indústrias americanas, e favorecer a criação de emprego dentro dos Estados Unidos e tal, ele está certo, mas ele tem consciência plena, até porque as pessoas, com uma certa tolice, tentando
passar uma certa ingenuidade maldosa, essas pessoas ignoram o fato, na hora que fazem essa análise, de que ele já foi presidente por 4 anos. Aliás, foi presidente, Caniato, num período de pandemia onde todos os países do mundo se voltaram para dentro, porque a situação de todos piorou do dia para a noite de forma muito abrupta. Então, o Donald Trump sabe que para ele fortalecer os Estados Unidos internamente, ele precisa que o mundo esteja em ordem, que o mundo esteja em paz. Até porque as tratativas dele com a China, que sugerem uma redução da dependência do consumo norte-americano da produção chinesa, mas, ao mesmo tempo, isso traz a necessidade da economia norte-americana depender do dinheiro chinês que compra a dívida dos Estados Unidos. Hoje é o maior, já há muito tempo, é o maior detentor de dívida dos Estados Unidos. Então, eles precisam diminuir essa dependência. E esses movimentos são movimentos muito lentos e cuidadosos. Trump não me parece, não dá nenhuma indicação que terá uma atuação irresponsável. E ele tem total consciência do que precisa fazer. Essas mudanças, elas vão ser mais significativas hoje na sinalização, na direção, do que efetivamente na conclusão de um processo que é muito longo, demorado e complicado. Agora, quando você vê esses conflitos, Caneta, aí você cai aonde eu falei. É importante que o mundo esteja em ordem, em paz. Para que o mundo esteja em ordem e em paz, os Estados Unidos têm que continuar desempenhando o seu papel de polícia do mundo, com o seu poderio militar, o seu conhecimento de técnicas militares muito avançado, aonde ele precisa que esses conflitos, no Oriente Médio sobretudo, seja resolvido, e também entre Rússia e Ucrânia, porque há uma desorganização, sobretudo no fornecimento de petróleo e gás no mundo em razão desse conflito e a cessão, por causa dos embargos, do fornecimento de produtos de petróleo da Rússia para a Europa, Caneto. Então, essas análises assim, catastróficas e tal, isso não passa de uma grande bobagem. Pois é, muito possivelmente, né, Mota, a chegada de Donald Trump à Casa Branca, ou o retorno dele, é mais uma pecinha naquele movimento de freio de arrumação que você mencionou há alguns programas, né, Mota? Claro que isso tem uma importância fundamental para, inclusive, a gente observar um arrefecimento desses conflitos, né, Mota? Eu acho que é justo dizer que é imprevisível o que o futuro nos reserva. Não adianta a gente ficar tentando construir cenário, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O balanço de forças hoje no mundo é uma coisa muito complicada, muito volátil. Basta olhar a situação aqui na América Latina, a situação na Ásia. Há inúmeros pontos onde conflitos podem estourar. A situação no Oriente Médio é complicadíssima, foi tornada pior por causa da inação ou das ações erradas dos governos democratas que permitiram que o Irã acumulasse dinheiro, vendesse petróleo, acumulasse armas. É uma situação complicadíssima. Eu desde quarta-feira, eu estou moderando o entusiasmo das pessoas, dizendo, meus amigos, Donald Trump não é super-herói, ele não vai vestir uma capa e sair resolvendo todos os problemas do mundo. Isso não vai acontecer. A grande vantagem de ter Donald Trump no poder é que a gente não tem Kamala Harris no poder. Essa é a grande vantagem. A gente tirou o mundo da beira do abismo. Agora ele tem que dar uma respirada, tem um enorme dever de casa dentro de casa para fazer. Eu acho que a gente vai falar isso mais na frente. E aí ele vai começar a lidar com os problemas. E eu acho que a ordem de prioridade é Oriente Médio e guerra na Ucrânia. Depois ele vai examinar o resto. Quer fechar você, Dávila? Eu acho que ontem ou anteontem você falou, não, é importante que os Estados Unidos se mantenham nessa posição de polícia do mundo. Inclusive, em relação a isso, você acha mais fácil os Estados Unidos adotarem posturas de enfrentamento caso haja alguma crise em alguma localidade, Dávila? Olha, Caniato, é preciso ter cuidado nesse momento pelo seguinte, os Estados Unidos têm de exercer esse papel de polícia do mundo porque é a grande superpotência. E me preocupa, às vezes, a maneira como é colocado determinados assuntos, inclusive por Donald Trump, que em 24 horas resolve o problema da Ucrânia. Não, é altamente complexo, delicado, porque veja a questão da Ucrânia. Se os Estados Unidos
forçarem a Ucrânia a aceitar a parte que do seu território vai ter que ser ocupado pela Rússia, o único contraponto aceitável é a Ucrânia, para se sentir segura, não só a Ucrânia, todo o leste europeu, é estar na OTAN. E isso era justamente o que a Rússia não queria. Mas pode ser que Donald Trump consiga fazer uma negociação que este é o preço hoje que a Rússia vai ter que pagar para se reinserir na ordem mundial, para poder liberar os seus ativos, etc. Vai ter que ter uma grande negociação. É algo muito delicado. Como é que os seus aliados na OTAN vão reagir a isso? Como é que a Rússia vai reagir a uma proposta dessa? Isso pode aumentar a guerra ou não? O contexto que Donald Trump volta ao poder é muito diferente da época na qual ele foi presidente da República. Nós temos vários conflitos acontecendo no mundo, nós temos um programa forte de rearmamento, justamente porque os Estados Unidos não cumpriu o papel de polícia nesses últimos anos. Os Estados Unidos abandonou o Afeganistão e deixou que o Afeganistão se tornasse um estado de terrorista. Os Estados Unidos bobeou com o Irã e deixou o Irã reconstruir o seu programa nuclear porque suspendeu a sanção. E os Estados Unidos não teve controle nenhum nessa questão do Oriente Médio, está perdido até agora. Então, parte desses conflitos no mundo surgiram porque os Estados Unidos não cumpriram o seu papel de poder estabilizador. E aí tem uma questão que é fundamental. Quem Donald Trump vai escolher para o seu secretário de Estado e secretário de Defesa? Por quê? Porque Donald Trump não tem um jeito previsível. E a relação exterior, ela depende de previsibilidade. É isso que cria confiança. Então, do mesmo jeito que a imprevisibilidade de Donald Trump faz com que as potências fiquem mais temerosas e, portanto, reajam, por outro lado, é difícil nessas áreas de negociação que exigem muita diplomacia e sutileza. Então, como o Mota disse, é bom acalmar, moderar, esperar um pouco, respirar e ver qual é o time que Donald Trump vai trazer, principalmente para secretário de Defesa e secretário das Relações Exteriores.